A reta. A reta, a gente fez um tratamento bidimensional, né? Na aula passada, no caso, na semana passada, eu deixei para vocês uma série de atividades com tratamento bidimensional. Deixei aquele questionário para vocês, como aula da semana passada. E hoje, então, a gente vai retomar alguns pontos importantes. Então, modelar uma equação de reta. Isso aí eu acho que é imprescindível que o engenheiro saiba. Então, eu tenho uma reta. Como eu vou modelar essa reta? A gente chama de equação reduzida, né? Equação reduzida da reta. Esta equação aqui, né? Ou seja, isso aqui descreve uma reta. E isso aqui é um polinômio de primeiro grau, né? Ou seja, um polinômio de primeiro grau, ax mais b. Então, uma reta, ela é descrita por um polinômio de primeiro grau. Então, se eu tenho, vamos pegar esses dois pontos que eu marquei aqui. Bom, o 2 e 3, melhor, o 3 e o 2, e o 10 e o 4. E se deseja, então, se tem uma reta entre esses dois pontos, né? Vamos supor que você está no ponto x igual a 7, né? E projeta esse x igual a 7 na reta e quer saber qual é a imagem dele no eixo. Aqui eu vou. Quer saber a imagem dele no eixo do y, né? Então, ele vai. Olhando aqui pelo gráfico, dá para ver que esse meu y aqui vai ser um pouquinho menor do que. Um pouquinho menor que 5, né? Então, como fazer para achar esse valor? Né? Para isso, nós vamos modelar, né? Pegar a essência da reta, né? Desenhada num plano cartesiano. Então, se é um plano cartesiano, nós temos um sistema de representação ortogonal, e tudo que é ortogonal para nós é bom, porque nós temos triângulos retângulos, né? Se eu faço um triângulo retângulo, né? O que eu tenho? Tenho x0, x1, y0, y1, né? E aí eu tenho o x e eu tenho o y. Então, o x eu tenho e eu quero saber quem é o y. Bem, então eu vou ter um triângulo retângulo. Na verdade, que é um cateto x1 menos x0, né? E outro cateto y1 menos y0. Tá. Mas aqui eu tenho agora um outro triângulo retângulo, onde eu tenho um cateto y menos y0 e x menos o x0. O que esses dois triângulos têm em comum? Eles são semelhantes. Por quê? Porque os ângulos internos deles são iguais, né? Ou seja, eles têm o mesmo ângulo. Tá? Vamos ver aqui. Eles têm admitir. Eles têm esse ângulo aqui em comum. Eles são triângulos de 90 graus. Então, logo, esses ângulos aqui são iguais. Então, o triângulo vermelho e o triângulo azul, a gente diz que eles são semelhantes. E dessa maneira, existe uma relação de proporcionalidade entre as medidas. Essa relação de proporcionalidade. Essa relação de proporcionalidade entre eles pode ser medida através da função tangente, né? A função tangente, ou seja, se esse ângulo aqui, se esse ângulo aqui, o alfa, né, é igual nos dois triângulos, então a tangente de alfa no triângulo vermelho, né, vai ser o cateto oposto pelo adjacente. A tangente de alfa aqui nesse triângulo azul, cateto oposto pelo adjacente. Então, como são iguais, né, ou seja, eu posso, né, pegar essa razão, né, essa igualdade dessas razões. Isso aqui sim já modela uma reta, né? Isso aqui é a condição que modela a reta, porque a característica principal da reta
é a declividade, né? Bom, a declividade da reta, né? A declividade da reta, ela vai ser medida, né? Ela vai ser indicada pela letra A, ou seja, essa letrinha aqui, o A, ele mede, ele está diretamente relacionado com quem? Com o ângulo que a reta faz no sentido anti-horário com o eixo das abscissas, certo? Então, esse A, ele tem muita informação, a gente chama ele de declividade da reta. E declividade, toda vez que você pegar uma NBR e está lá falando em declividade, a declividade é a tangente de um ângulo, né? Ou seja, a declividade é a tangente de alfa. Qualquer declividade que você, a declividade da rampa que você tem que projetar é a tangente de um ângulo. Se você quer saber qual é o ângulo da rampa, você tem que tomar o quê? O arco tangente do valor da declividade. Bom, então tá. O A, né, e isso aqui é bem importante, eu devo ter cobrado isso bastante naquele questionário da semana passada, o A é a tangente do ângulo alfa. E essa tangente do ângulo alfa, ela pode ser escrita dessa maneira. Ou seja, sempre em cima eu tenho uma diferença de y, sempre embaixo eu tenho uma diferença de x. Repara as coincidências, né? Isso aqui não é a lavonteira, não posso botar y0, y1. Que está sempre na mesma ordem, tá? Bom, então, como é que eu vou modelar a equação da reta, né, nessa situação aqui? Eu vou calcular o valor do A. É o valor do A. Então, vamos ver o seguinte. Segundo o que nós vimos ali anteriormente, o A, está aqui embaixo. O A, ele vai ser o y1 menos o y0 sobre o x1 menos o x0. O que ele definiu? Ele definiu que aqui eu tenho o x0 e aqui eu tenho o x1. Aqui eu tenho o y1, ou melhor, y1 não, o y0, né? O y0 é o correspondente do x0, e aqui eu tenho o y1, né? O correspondente do x1. Então, dessa maneira, eu vou calcular o A. Aqui foi definido no slide anterior. Então, quem é que vai ser o A? Vai ser 7 menos 2, né? Ou seja, 7, y1 menos y0, né? Sobre o 10 menos 3, ou seja, o x1 menos o x0. Isso deu 5 sétimos. Bom, então 5 sétimos é a declividade, né, dessa reta aqui. A declividade dessa reta, né? Então, desta maneira, eu vou escolher um ponto, né, dessa reta. Porque o que eu já descobri? Eu vou descobrir que o A vale quanto? 5 sétimos. Falta descobrir quem? Falta descobrir o B. Então, eu vou escolher um ponto. Posso escolher qualquer ponto. Posso fazer como lá na probabilidade estatística. Pegar um saco, colocar todos os pontos nesse saquinho, chacoalhar e tiro um ponto. E vai dar sempre o mesmo valor de B. Pode acreditar nisso. Né? Então, sorteei o ponto. E aí, o ponto sorteado foi o 10 e o 7. Então, o que acontece? O X é 10, o Y é 7, né? Então, eu coloquei no lugar do Y o 7, no lugar do X, 10. Substituir agora, sabendo que o A vale 5 sétimos, portanto, o B pode ser menos 1 sétimo. Né? Então, o que aconteceu aqui? Eu passei esse 50 sétimos, né? Porque vai ficar 5 vezes 10, 50 sétimos, ele passa ele para o outro lado, né? E aí vai ficar menos, vai ficar 49. Ó, o que aconteceu aqui? Vai ficar 7
menos 50 sétimos. Como é que eu faço essa conta? 49 menos 50 que divide 7, né? Então, deu menos 1 sétimo. Então, dessa maneira, a minha equação da reta vai ficar quanto? 5 sétimos de x menos 1 sétimo. O que corresponde a esse menos 1 sétimo, né? Esse menos 1 sétimo, ele tem um nome, a gente chama ele de coeficiente linear. Por quê? Porque é onde ele intercepta o eixo do y, né? Ou seja, é onde ele intercepta o eixo do y. Isso aqui é bem tranquilo de enxergar, né? Quando o x é zero, onde é que o x é zero? Vou marcar x0. Aqui está o x é zero. Onde é que ele vai cortar no eixo do y? Ele vai cortar em menos 1 sétimo. Porque se eu coloco zero aqui, vai ficar 5 sétimos vezes zero. Vai dar zero. Zero menos 1 sétimo, menos 1 sétimo. Ou seja, a reta vai passar exatamente aqui, né? Bom, então tá. Então, dessa maneira, nós temos como polinômio, né? Y igual a 5x sobre 7 menos 1 sétimo. Mas a pergunta do problema é, se x é 7, quanto vale o y? Bom, muito simples. Substituo. Se eu faço a substituição disso, né, vai ficar esse 7 que simplificou com esse 7, né? Eu botei um 7 aqui, 7 simplifica 7, vai ficar 5. 5 menos 1 sétimo vai ficar 34 sobre 7. Aí eu vou botar na calculadora aqui. 34 divide 7. Deu 4,85. Né? É mais ou menos o que nós vemos no gráfico, né? 4,85. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro. E se eu prolongasse, né? Vou pegar o vermelho. Se eu prolongasse isso aqui, a gente já sabe que aqui, né, vai ser menos 1 sétimo. Aqui é menos 1 sétimo. Já sabe disso, porque se nesse ponto aqui, o x é zero. Então, o x é zero, o y vai ser menos 1 sétimo. Então, esse valor aqui sempre é a intersecção com o eixo das ordenadas. A pergunta é, esse ponto aqui, como é que eu faço para descobrir qual o valor de x intercepta o eixo das abscissas? Né? Então, nesse ponto aqui, que a gente chama, esse ponto a gente chama de raiz, né? O que eu sei? Eu sei que nesse ponto aqui o y é zero. Então, se nesse ponto o y é zero, o que eu tenho? Eu vou pegar minha função, né? Então, eu vou olhar para cá. Vou colocar zero no lugar do y. E vou ter 5 sétimos de x menos 1 sétimo. Né? E aí eu resolvo essa equaçãozinha e vou descobrir o valor onde ele intercepta o eixo do x. Como é que eu faço essa continha? Vai ficar 5 sétimos de x igual a 1 sétimo, né? Ou seja, eu passei esse menos 1 sétimo para o outro lado, então ficou tudo positivo. Agora, se o 5 sétimos multiplica, né? Se o 5 sétimos multiplica o x, quanto é que vai ficar o x? Ele vai passar 1 sétimo dividido por quanto? Por 5, que divide 7, né? Ou seja, os 5 sétimos multiplica o x, logo os 5 sétimos passa dividindo 1 sétimo, né? Então, como é que fica isso? X igual, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? 7 sobre 5. O que vai acontecer? Esse daqui simplificou com esse. E quanto é que vai ser o x? 1/5. Portanto, esse valor aqui, ele vai ser, né, 1/5. Aqui eu acho que o meu desenho está bem mal, né? Porque
1 quinto. 1 quinto. Tá. Deixa eu pegar aqui. 1 quinto, meu desenho está bem mal. 1 quinto é mais ou menos aqui, ó. Né? O professor tem que levar em consideração que o professor desenha. Se no quadro branco já é ruim, imagina aqui onde eu estou segurando um mouse. Né? 0,5, 1,5, 1 divide 5, 0,2. Né? Então, 1 sobre 5 é 0,2. Então, a minha reta vai interseccionar aqui em 0,2, tá? Ou em 1 quinto. Então, esse papo aqui, né? Isso aqui já fizeram talvez lá em cálculo zero. Pelo menos quando eu dei cálculo zero, eu fazia esse tipo de análise, né? Bom. Então, vamos adiante. Vamos fazer um exercíciozinho. A gente tem um triângulo bem bonito aqui. Tá? Ele pede para determinar os ângulos internos e a área do triângulo. Né? Então, vamos começar, né? Eu vou chamar de reta R, essa reta em azul. Né? A declividade dessa reta, né, é menos 4. Por quê? Né? Aplicando aquela mesma ideia que nós temos, que nós apresentamos lá, né? Eu fiz aqui, vamos supor que eu chamei de ponto A e ponto B. É meu ponto A. Meu ponto A é 4 e 0, não, é 0, 4, né? É 0, 4. O ponto B é quem? O ponto B é 1 e 0. Então, quem vai ser a minha declividade? Vai ser o y A menos o YB, dividido por x A menos o xB. O que eu tenho? 4 menos 0, 0 menos 1. Ah, professor, mas eu enxerguei tudo ao contrário. Eu quis que aqui fosse o B e aqui fosse o A. Ou eu escrevi YB menos YA dividido por XB menos XA. Vai dar tudo errado se eu fizer isso? Como eu vou saber a ordem certa? E vai ter que chegar fazendo essa conta no mesmo menos 4, né? Então, quem é meu YB? É 0. Menos o YA. Vamos lá. XB é 1. XA é 0. Então, isso aqui ficou menos 4. Então, se não der certo, ok, se não der o mesmo valor, tá errado. Tem que fazer as duas vezes? Olha, se você é tão inseguro que tem que fazer as duas vezes, então faça. Mas, né? Mas não precisa. O que acontece? Vamos interpretar esse valor. Esse valor menos 4. Né? Ele indica que o meu ângulo em relação ao eixo das abscissas no sentido anti-horário é maior que 90 graus. Né? Então, também te diz que a nossa reta ela é decrescente. Né? Então, se o A é negativo, a gente diz que a reta é decrescente. O ângulo que essa reta faz com o eixo das abscissas, né, é menos 4. Então, dessa maneira, a minha equação da reta R é menos 4, x mais 4. Como eu sei do mais 4? Né? Ora, o que eu dizia lá antes para vocês? Eu sei que a intersecção, né, o B, né, quando eu tenho AX mais B, né, o AX mais B, esse B é a intersecção com o eixo das ordenadas. Dessa maneira, meu B só pode ser 4. Né? Se você quiser escolher um ponto, substituir,
né? Vai ter que dar 4. Agora vamos pegar a reta S. Da mesma maneira, né? Reta S, que é a reta em vermelho. Essa reta em vermelho, ela tem declividade menos 3/4, né? Fazendo o mesmo raciocínio. Para calcular a declividade. E aqui eu peguei 3 menos 0 e 0 menos 4, né? Ou seja, nesse ponto aqui, o meu y é 3 e o meu x é 0. E nesse ponto aqui, o meu y é 0 e o meu x é 4. Né? Bem direitinho, né? Ó, vê que aqui eu tenho ponto, esse ponto aqui, e aqui eu tenho esse ponto. Se eu invertesse, botasse 4 menos 0, ia ter que ser 0 menos 3. E esse valor aqui ele tem que estar de acordo com esse formato aqui. Esse formato é um formato decrescente, indica que esse ângulo aqui é maior do que 90 graus, né? Ou seja, esse aqui é um ângulo obtuso. E esse ângulo obtuso, ele está representado, ele tá indicado por esse sinalzinho negativo. Da mesma forma que esse sinal negativo indica esse ângulo obtuso aqui. E, professor, queria aproveitar o gancho aí. Lá na reta R, 4 menos 0, e eu achei aqueles pontos. Agora o 0 menos 1 não achei, né? Nesse gráfico aí. Se puder retornar para mim ali. Aqui 0 menos 1? Aí em cima, esse aí. Isso. Onde aqui é que ele está aí? Aqui está 1, não é menos 1, aqui está 1. Tá, isso. Eu aí chamei tá, de A. Sim. É 0 e 4. 0 e 4. Eu peguei o ponto B. É 1 e 0. Né? Então, se eu fizer perfeito. A menos YB, tá? E aí vai indo. Tranquilo. Tá? Não, tranquilo. Aqui, o outro 4 do X ali que me atrapalhou ali, mas tá tranquilo. Perfeito. Obrigado, hein? Então, da mesma maneira, da onde saiu 3, a intersecção com o eixo das ordenadas, né? É esse 3 aqui. Tá? Então, assim, eu tenho a equação das duas retas. Tá? A equação das duas retas. Bom, por que é importante essa equação das duas retas? Eu achei elas são importantes, primeiro, para a gente revisar isso. Segundo, que nesse triângulo aqui nós não conhecemos, né? Nós conhecemos esse ponto aqui, nós conhecemos esse ponto aqui, mas nós não conhecemos esse ponto aqui, né? Ou seja, nós conhecemos, vamos chamar esse ponto A, eu vou chamar esse ponto aqui de C, mas eu não conheço esse ponto aqui. Que ponto é esse? É a intersecção entre a reta azul e a reta vermelha. Como é que eu vou fazer para determinar essa intersecção? Bom, para isso eu vou precisar conhecer, né, as equações das retas. Então, se eu pego as duas equações e igualo elas nesse ponto, porque nesse ponto, as retas são iguais, né? Ou seja, elas têm o mesmo x e elas têm o mesmo y. Então eu igualo as equações, né? Porque os y são iguais, o y do R. Então, o y do R igual ao y do S, dessa maneira, né? Como y do R igual ao y do S, então quer dizer que as duas equações são iguais. Então eu coloco uma do ladinho da outra e vou isolar o x. Então, isolando o x, o menos 4, menos 3/4 passa para o outro lado. Faço as continhas, né? Coloco tudo sobre o mesmo denominador. E aí, então, eu tenho isso aqui, né? Então, eu tenho 16 menos 16 mais 3, 3 menos 4. E daí eu vou ficar com menos 13. Menos 13x igual a
menos 4, né? Por que ficou menos 4? Porque esse 4 aqui eu já passei multiplicando, né? Então, 4 vezes menos 1, ficou menos 4. E por fim, né? O menos 13 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou x igual a 4 sobre 3. Bom, 4 sobre 13. Então, mais ou menos, né? Vamos ver o seguinte. 4 que divide 13 dá 0,3, né? Ou seja, em torno de 0,3. Se a gente olhar aqui a projeção, mais ou menos isso aqui, né? Dá 0,3070, né? Aqui. O valor é coerente. Se eu descobrir quanto vale o x, então a gente tem que fazer agora quanto vale o y. Eu vou escolher qualquer uma das retas. Qualquer reta. Eu peguei a reta R, né? Eu peguei essa reta aqui. Bom, se eu peguei a reta R, eu pego o x, o 4 divide 13, substituo no lugar do x, né? Vai me dar, então, esse valor de y aqui, né? Então, se eu peguei esse valor de x, ele vai ter que me dar esse valor aqui, né? O que aconteceu? Fiz as continhas, ficou menos 16 sobre 13 mais 4. Fazendo as contas, ficou 36 sobre 13, né? Então, 36 que divide 13 dá 2,76, né? Mais ou menos o valor que a gente teria que encontrar ali, né? Então, simplesmente quantia de fração. Ah, professor, mas se eu tivesse pego a outra reta, também daria o mesmo valor? Sim. Mesma coisa. Se você pegar a outra reta, porque olhando aqui no gráfico, a gente vê que dá o mesmo valor, né? Então, se a gente fizer as contas, que dá o mesmo valor. E como não dá o mesmo valor, né? Não dá, porque tem algum erro nas contas, mas são iguais. Então, esse ponto de intersecção é 4 sobre 13 e 36 sobre 13. Nós temos o nosso triângulo. E nós temos, então, os pontos desse triângulo. É o 1 e o 0, o 4 e o 0, e o 4, 13 e o 36, 13. Beleza. Ciente disso, nós vamos começar a calcular os ângulos. É o seguinte, eu olhei para essa equação da reta e eu quero calcular esse ângulo aqui. Como a partir da equação da reta eu consigo calcular esse ângulo? Bom, muito bem. A equação da reta me traz informações, esse valor aqui, ele me traz informações sobre esse ângulo. Tá? Ou seja, não quer dizer que esse ângulo seja menos 3/4. Eu estou dizendo que o valor do A, ou seja, o menos 3/4, é igual à tangente de alfa. Ou seja, é a tangente desse ângulo. Ou seja, se eu pegar a tangente desse ângulo aqui, vai dar menos 3/4. Tá? É isso que a equação da reta está dizendo para nós. Então, tangente do alfa é igual a menos 3/4. Tá? A tangente desse ângulo aqui é menos 3/4. Dessa maneira, para eu achar o valor do alfa, eu vou pegar na calculadora e escrever arco tangente de menos 3/4. Na calculadora de vocês, qual o valor que ela vai jogar? Ela vai jogar menos 37 graus aproximados, né? Não vai ser 37 redondo. Então, menos 37. Esse valor de menos 37, ele se dá porque a função arco tangente na calculadora, ela está definida ou de 0 a mais π sobre 2, a mais 90, ou de 0 a menos 90, né? Então, o que acontece?
Como é que eu vou obter esse valor de ângulo aqui? Eu vou somar 180, né? Então, se eu pego menos 37, somo 180, dá 143. 143, né? Por sinal, qual é o ângulo que vai ser esse aqui? 37. Né? Então, porque 37 mais 143 tem que formar quanto? 180 graus, né? Que é isso aqui, né? Isso aqui tudo forma 180 graus. Muito bom. Tá? Então, 37 graus. Esses trabalhos com ângulos, gente, vocês vão fazer assim, ó, aos montes aí nas disciplinas de vocês. Depois eu escuto lá disciplinas que tem, sei lá, treliça lá. Ah, eles não sabem calcular um ângulo. A treliça lá, vocês têm que saber olhar aquilo e calcular ângulo. Como é que se faz isso? Né? Arco tangente, arco cosseno, arco seno, montar triângulos, retângulos. Aí vai ter aquele que vai dizer assim, ah, mas eu não tenho treliça, tenho circuitos. Pior ainda. Bom, então, agora, já apareceu um 104 ali. De onde é que saiu esse 104? Então, aqui, esse ângulo aqui é de 37 graus. Agora, vou achar o outro ângulo que é de 104 graus, né? Vamos ver, como é que eu vou chegar nesse 104? Muito simples, mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. O A é igual a tangente de alfa. Então, a tangente de alfa é menos 4. Dessa maneira, o alfa é arco tangente de menos 4. O arco tangente de menos 4 é menos 76. Só que eu quero o ângulo, né? Esse menos 76, ele é o ângulo no sentido horário. Eu quero o ângulo no sentido anti-horário. Eu quero nesse sentido aqui, que é esse ângulo aqui. Dessa maneira, eu vou somar 180. Eu vou ter 104. Mas lembrando que se aqui é 104, esse valor aqui é 76. Bom, estamos terminando a nossa segunda live, a primeira live, vamos partir para a segunda. Bom, antes disso, vamos falar desse ângulo aqui, né? O gama. O gama eu posso descobrir ele a partir dessa relação. Né? Ou seja, eu sei que a soma interna é 180. Então, a soma interna é 180. Somei eles 180 graus. Vou simplesmente fazer essa continha, né? Resolver essa equação. Vou descobrir que o meu gama é 39. Tá? Então, aquele ângulo ali é de 39 graus. Bom, mas vamos deixar um exercício para vocês. Vamos ver se vocês estão exercitando bem. Eu quero descobrir agora esse ângulo gama de forma vetorial. Quero descobrir esse ângulo gama de forma vetorial. Eu já sei que ele vale 39 graus, mas eu quero descobrir ele usando o arco cosseno. Tá? Quero descobrir ele usando a fórmula tradicional da geometria. Vamos ver aqui. Usando a forma tradicional da geometria de vetores. Tá? Então, nesse intervalinho, vamos fazer isso. Eu deixei lá 8h15. Não, vamos fazer 8h30, porque daí 8h30 dá tempo de vocês fazerem acharem os vetores e calcular esse ângulo aqui, né? Calcular esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui a gente já sabe que é 39. Então, usem a fórmula vetorial, encontrem o valor desse ângulo. Tá? Então, 8h30, nós retornamos. Opa, uma luz ali. 8h30 nós retornamos, então. Certo? Então tá, pessoal. Bom exercício para vocês. Bora.